Você já pensou que pode continuar vendendo pelo mesmo preço e ainda assim lucrar menos? Parece estranho, mas é exatamente o que pode acontecer com muitas empresas após a reforma tributária. E o problema não será vender menos, será vender com o preço antigo. Olá, eu sou a Bianca, contadora, coordenadora do setor fiscal da Sucesso Conte e estudante pós-graduanda em reforma tributária. Nos últimos vídeos aqui no canal da Sucesso Conte falamos sobre a competitividade, como isso pode afetar algumas empresas no mercado. Mas existe outro assunto que também merece grande atenção: a forma de definir o preço de venda. Isso porque muitos empresários acreditam que basta continuar vendendo da mesma maneira que já é hoje, pelo mesmo preço. E na prática, isso pode fazer com que a empresa perca dinheiro sem nem perceber. Imagine uma cafeteria. Hoje ela vende um café a R$10. Esse valor foi calculado com base em todos os custos que existem por trás da venda de um simples café, como a aquisição do próprio café, o leite, o aluguel do espaço, a folha dos colaboradores e, é claro, o lucro que a empresa também deseja obter através dessa venda. E até aqui, tudo certo. Mas imagine agora com a implementação da reforma tributária. Se essa cafeteria continuar vendendo o mesmo café por R$10, sem recalcular a sua formação do preço de venda, talvez ela descubra, no final do mês, que acabou lucrando menos. E não porque vendeu menos café, mas porque a forma de calcular o preço que mudou. E por que isso acontece? A reforma tributária, ela muda até mesmo a lógica de precificação dos produtos, uma vez que CBS e IBS serão calculados por fora e não mais agregados ao valor do produto ou serviço. E é por isso que as empresas não podem utilizar o mesmo valor do produto ou serviço que é hoje utilizado em 2026 no próximo ano, em 2027. Isso porque no próximo ano já entra parte da implementação da reforma tributária, com a entrada da CBS substituindo PIS e COFINS. Ou seja, será necessário refazer as contas e atualizar o preço de venda para o próximo ano. É claro que em alguns casos pode ser que o preço de venda se mantenha o mesmo, em outros não. Tudo vai depender da atividade da empresa, do regime tributário, dos seus custos, dos créditos de aquisição, para então definir de fato o preço de venda que faça sentido para o seu segmento. Por isso, não existe uma regra única. Cada empresa irá sentir a reforma tributária de uma maneira diferente. E talvez uma das maiores mudanças é que o preço do produto ele deixa de ser apenas um número. Antes, muitas empresas definiam o seu preço uma única vez no ano. Agora, durante a transição da reforma tributária, isso não será mais possível. A empresa precisará acompanhar todas as mudanças da reforma tributária e as suas fases de implementação para atualizar constantemente o seu preço de venda. E, infelizmente, um erro de precificação pode custar muito caro para a sua empresa. Imagine dois concorrentes com praticamente os mesmos custos. Um deles revisou a sua precificação para o próximo ano, enquanto o outro vai manter a mesma tabela de preços. No começo, talvez ninguém perceba, mas alguns meses depois, um deles começa a perceber que sobra menos dinheiro em caixa. E não porque ele vendeu menos, mas porque ele vendeu da maneira errada, utilizando a mesma precificação de 2026. E esse é um erro silencioso, porque a empresa continua faturando, continua recebendo pagamentos, continua emitindo suas notas fiscais, mas a sua rentabilidade vai diminuindo aos poucos. E a reforma tributária, ela não apenas obriga as empresas a entenderem sobre os novos impostos, mas também a repensarem toda a sua estratégia e a sua precificação para os próximos anos. E talvez esse seja um dos trabalhos mais importantes que as empresas terão daqui para frente. E é por isso que esse é apenas o primeiro vídeo
vídeo sobre precificação aqui no canal da Sucesso Conte. Nos próximos conteúdos, nós vamos abordar de maneira prática a questão da precificação para empresas do lucro real e presumido, Simples Nacional puro e Simples Nacional híbrido. Isso porque entender a reforma tributária é importante e transformar todo esse conhecimento, toda essa preparação em uma precificação correta é o que vai preservar e manter a sua rentabilidade. Por isso, continue acompanhando os vídeos aqui no canal da Sucesso Conte. E se você ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a nossa equipe estará respondendo a todos vocês. Obrigada e até o próximo vídeo!